Bom, boa noite a todos. Depois de 2 semanas, uma com a Iris e outra com o Hernani, a Sara resolveu resgate coletivo. Foram 2 semanas muito positivas, agora vem uma para compensar. Bom, eu escolhi um tema que ninguém aqui precisa praticar, só o expositor. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas reflexões relacionadas a esse ponto. Eu sempre procuro trazer nas reflexões aqui que faço com vocês algum tema relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas de Kardec e que a gente aprende aqui na casa, vários expositores já falaram, a Sara sempre lembra, como se fosse um manual de instruções que a gente deveria seguir na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui, certamente, ninguém daqui deve ter inimigos, só eu. Acho que o advogado faz parte da profissão, cada dia eu arrumo um conjunto de inimigos, né? Eu passo o dia inteiro praticamente litigando, brigando com alguém. E no meu caso, meu cliente é o município, né? Cidade do Rio de Janeiro. Então, eu litigo com muita gente, muitas vezes, repetidas vezes. Então, acaba que a gente vive num ambiente de desavenças e todo tipo de litígio e conflito. Então eu trouxe esse tema relacionado ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir um pouco. O Evangelho ele é o nosso manual de instruções, a gente deve buscar colocar em prática o Evangelho segundo o Espiritismo. E a grande utilidade dele está em poder ser utilizado como uma ferramenta para essas situações, que são as situações mais difíceis, mais delicadas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A doutrina espírita, a filosofia espírita, ela é riquíssima em uma série de estudos e análises sobre fenômenos, etc. Mas a maior utilidade da doutrina está justamente em nos auxiliar no dia a dia, no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. Se vocês forem, por exemplo, ao capítulo 17, também do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que o bom espírita, né, o verdadeiro espírita, como é que você identifica o verdadeiro espírita? É aquele que está sempre buscando o aperfeiçoamento moral, está sempre buscando se transformar, é aquele que estuda de forma aprofundada os seus defeitos, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus eventuais desvios morais e passa numa luta diária com o enfrentamento dessas inclinações, das más tendências que todos nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, ainda temos. Precisamos enfrentá-las, isso faz parte do nosso dia a dia. E o tema hoje é a abordagem relacionada à questão dos inimigos, da inimizade, os espíritos que nós não temos, nós não conseguimos nutrir um mínimo de afeição. O objetivo aqui é justamente trazer um pouco a reflexão sobre esse amar os nossos inimigos. O tema a grande reflexão que eu me peguei estudando o Evangelho nesses dias nós temos que amar os nossos inimigos da mesma forma que nós amamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares. Se por alguma razão eu não consigo nutrir esse mesmo sentimento que eu tenho por um familiar, por um amigo próximo, a um inimigo, isso quer dizer que eu esteja longe ou que eu esteja desviado das leis de Deus? Isso quer dizer que quando eu não consigo, eu tenho um inimigo, alguém que por alguma razão eu nutro uma antipatia, não consigo ter aqueles sentimentos nobres com aquela pessoa, com aquele espírito. Isso quer dizer que eu estou fora do caminho da moral cristã? Se a gente for pegar algumas passagens famosas da Bíblia, e aí eu não gosto de ler, mas acho que essas passagens são importantes porque todas as reflexões giram em torno dessas passagens da Bíblia. Eu vou ler aqui 3 trechos. É rápido, peço que vocês resistam bravamente. Acho que é a única leitura que a gente vai ter aqui nessa noite. As passagens que a gente encontra nos Evangelhos de São Lucas e São Mateus são as seguintes: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem
e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? São Mateus capítulo 5, versículos 43 e 46. Agora a passagem do Evangelho de São Lucas. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. E agora a última passagem, que essa eu confesso que desde quando eu comecei a estudar a Bíblia sempre me causou um certo espanto até. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, dele também a túnica. Também São Lucas capítulo 6, versículo 29. Essas passagens bíblicas, numa primeira análise, deixam a impressão que a resposta àquela pergunta que eu fiz inicialmente seria positiva. Sim, a gente deveria sim ser capaz de nutrir, mesmo por nossos inimigos, o mesmo sentimento que a gente tem por nossos amigos e familiares mais próximos, mais queridos. Quando a gente vai estudar o Evangelho, porém, Kardec diz que essa interpretação seria um equívoco. É isso mesmo. Entender e interpretar essas passagens, às quais eu acabei de me referir, como um dever do espírita, de nutrir pelo seu inimigo o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma ternura que você tem por um amigo, por um familiar, é uma interpretação equivocada que se faz fruto das limitações das nossas palavras, da linguagem humana. Amor é uma expressão polissêmica, ela tem vários sentidos. Existem várias formas de se manifestar o amor. Aqui, e a gente vê isso em inúmeras passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, em inúmeras passagens da Bíblia, o que os Espíritos nos dizem é: a gente não pode levar ao pé da letra diversas das passagens que a gente encontra no Evangelho. É preciso que se interprete. Kardec vai dizer que imaginar que alguém possa nutrir por um inimigo o mesmo sentimento que se nutre por um familiar, por um amigo, isso viola as leis de Deus. Viola as próprias leis da natureza. Mas como assim viola as próprias leis da natureza? O universo ele é regido por vibrações. Existe a lei da atração. Pensamentos maus... Da repulsão. Exatamente. Pensamentos maus, pensamentos ruins, tem até uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, eu vou trazer aqui. Pensamentos maus geram vibrações ruins. Não tem jeito. Muitas das vezes essas vibrações ruins, esses pensamentos ruins, inclusive refletem no nosso corpo físico. Aceleração do batimento cardíaco, tremores, dependendo da onda vibratória que um determinado espírita possa emitir, um espírito possa emitir sobre o outro, e dependendo das condições que aquele outro espírito está recebendo toda aquela carga, aquilo pode gerar inclusive uma reação orgânica. Por outro lado, quando a gente nutre bons pensamentos, pensamentos de afeição, de carinho, nós somos envolvidos como se fosse um bálsamo restaurador. Aquilo nos traz serenidade, tranquilidade, mansuetude, bem-estar. Então o que Kardec vai dizer é natural que quando a gente esteja na presença de espíritos que não nos querem bem, que a gente não se sinta à vontade, que a gente não se sinta confortável. Quando Jesus falou, amai os seus inimigos, amai os vossos inimigos, ele não quis dizer, a interpretação que se faz, que os espíritos nos dizem, é que não é aquele amor familiar, aquele amor fraternal que se tem como irmão, como um filho. E aí, a premissa, toda a doutrina espírita, ela é pautada pela fé raciocinada. E todas as premissas do Kardec ele vai desenvolvendo. Você não consegue ter a mesma ternura, o mesmo carinho, por uma pessoa que você não tem, por exemplo, um vínculo mínimo de confiança. Se você está com uma pessoa e aquela pessoa a todo tempo, você sabe disso, lhe quer mal, lhe quer prejudicar, causar algum tipo de dano, é natural, faz parte
da própria lei de preservação, que o espírito tenda a adotar as providências necessárias a se preservar, a se proteger. Isso faz parte da lei da natureza. A gente está encarnado no mundo de provas e expiações. Faz parte do nosso dia a dia conviver com espíritos bons e com espíritos que ainda estão um pouco mais distante, digamos assim, do homem médio, aquele homem que a gente poderia considerar como um homem bom. Espíritos que ainda são maus, ainda são perversos, ainda praticam maldade. Infelizmente, a gente não pode viver numa realidade como o mundo que a gente vive hoje e fechar os olhos para isso. Dando sequência, tem algumas passagens do Livro dos Espíritos em que esse tema que a gente está falando aqui, ela é abordada. Se vocês quem quiser buscar depois, eu sempre gosto de deixar referência para incentivar o estudo e a leitura em casa depois da palestra. Faz parte do Espiritismo o estudo da doutrina. É dever do espírita buscar o autoconhecimento. Então as perguntas 387 e 391 é um tópico dedicado exclusivamente à simpatia e à antipatia terrena. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é um livro de perguntas e respostas, foi coordenado por Allan Kardec. Então Kardec faz uma série de perguntas relacionadas à simpatia e à antipatia aos espíritos. Perguntas do tipo: é natural que um espírito tenha antipatia por outra? Tem uma expressão que ele usa que é a repulsa instintiva. Eu nunca vi aquela pessoa, mas naturalmente eu tenho uma reação, não me sinto confortável, não me sinto bem perto dela. Aquela pessoa me traz maus pensamentos, me deixa... Isso acontece? Isso foi uma pergunta que foi feita, foi dirigida para os espíritos. E os espíritos respondem: sim. Os espíritos que têm essa repulsa, a lei da repulsa não existe. De fato, é o contrário da atração. Os espíritos que têm essa repulsa, vai dizer, os espíritos vão responder a Kardec, não é preciso que eles tenham tido nem mesmo uma vida pretérita em que eles tenham se desentendido. Não, basta que haja, como eu falei, a lei da sintonia, afinidade, pensamentos distintos. Pensamentos distintos, posições extremamente divergentes, geram antipatia. E isso os espíritos se identificam, sem ao menos trocarem uma única palavra. Tem uma outra pergunta que é muito interessante em relação a esse tema que a gente está falando, pergunta 390, que Kardec pergunta para os espíritos: um espírito que nutre uma antipatia por outro, ele é necessariamente um espírito inferior? Eu estou tentando trazer essa abordagem, pessoal, porque eu acredito que todos nós aqui, primeiro, estamos buscando o nosso progresso espiritual. Segundo, já tenha se deparado em alguma situação que a gente tenha tido esse tipo de reação, esse tipo de sentimento ruim, tenha se sentido desconfortável. Não adianta fechar os olhos e simplesmente negar como se nada tivesse acontecendo. Negar, nesse caso, é camuflar algo que existe ali. A gente precisa entender esse tipo de sentimento que a gente tem. Isso faz parte da natureza humana. A gente tem que conviver com isso. Como é que a gente processa isso? Dentro da moral cristã, da moral espírita. Então, vejam a resposta que os espíritos vão dar a Kardec quando Kardec faz essa pergunta. Dois espíritos não são necessariamente maus somente pelo fato de não serem simpáticos. Esse sentimento antagônico pode nascer de uma ausência de empatia do modo de pensar. Mas, e agora sim a parte final que importa, mas à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. A questão é, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então a gente é ainda muito natural, na nossa realidade espiritual atual, no nosso grau evolutivo, a gente passar por isso. Isso não nos torna espíritos essencialmente maus, essencialmente ruins. Isso não tira o nosso mérito evolutivo. A grande questão está em como nós processamos esse sentimento, essa reação que eventualmente um
espírito, uma determinada pessoa possa nos provocar. E aqui, a mensagem que vem no final é: haverá sim um momento em que nós atingiremos um grau de perfeição tal que aí sim a gente vai conseguir, digamos assim, sublimar essas dificuldades e a gente vai conseguir identificar aquele irmão como um próximo que eventualmente ainda está em dificuldade. E quando ele alcançar também o grau evolutivo dele, essas divergências, essa antipatia, ela tende a desaparecer. Mas o ponto, a premissa que eu queria fixar aqui com vocês é: isso existe. Essas dificuldades, elas existem. A gente não deve se sentir mal por isso. Porque quando a gente se sente mal, às vezes até por conta do nosso orgulho, a gente esconde, identifica isso como um problema e não pensa em resolver, em como a gente deve lidar com aquela situação. E aí é pior, porque às vezes aquela pessoa que de fato é um inimigo, que de fato quer o seu mal, ela começa a te provocar, isso pode vir a gerar todo tipo de desequilíbrio. Se a gente não para, não pensa e não vê como a gente deve atuar, como a gente deve agir para nos preservar e até para, de certa forma, preservar aquela pessoa. Porque mal bem, se ela nos faz mal, ela acaba atraindo para ela própria o dever de resgatar todo o mal que ela causa. É a lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Quem semeia vento colhe tempestade. Se você faz o mal a alguém, você vai ter o dever de reparar. Então, a grande questão diante da ótica espírita, na perspectiva do espiritismo, o que significa amar o vosso inimigo? O que é isso? A gente já viu que não é amar o vosso inimigo, não significa eu querer ao meu inimigo a mesma coisa que eu quero em termos de amor, de carinho, de ternura para os meus amigos e familiares. Mas o que eu devo fazer então em relação a essa pessoa que eu sei, eu tenho certeza que quer me prejudicar? Que se tiver uma oportunidade, vai me passar a perna, vai me causar algum tipo de dano. Qual deve ser o papel do espírita num cenário como esse? Primeira coisa que Kardec vai dizer é: a gente não pode, em hipótese alguma, nutrir ódio, mágoa, rancor. Ódio, mágoa e rancor são doenças da alma. Doenças que atrapalham a nossa evolução e, acima de tudo, causam profundos danos no nosso perispírito, gerando toda sorte de desequilíbrio, tanto no corpo físico como no corpo espiritual. Então, em hipótese alguma, a gente vai desenvolver isso aqui um pouco mais à frente, mas em hipótese alguma a gente pode nutrir qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de rancor. Essa é a primeira orientação que os espíritos nos dão. Segunda orientação: não ter desejo de vingança. É absolutamente incompatível com a moral cristã, com a moral espírita, se desejar qualquer tipo de mal a quem quer que seja. Então, se aquela pessoa que você não tem uma boa relação te faz gerar ódio, te gera algum tipo de ódio, algum tipo de rancor, algum tipo de mágoa, ou pior ainda, faz com que você tenha um desejo de vingança, você quer que aquela pessoa se dê mal, sofra algum tipo de prejuízo, ou você próprio se torna um instrumento a causar o mal, o dano a outro, podem ter certeza, vocês estão desviando, aí sim, da moral espírita. Terceiro ponto: perdoar sempre, incondicionalmente, em qualquer cenário. Passagem conhecidíssima do Evangelho, Jesus nos disse: perdoai não 7, mas até 70 vezes 7. Sem o perdão, não dá para lidar com o inimigo. Não tem como. Porque eles vão naturalmente nos causar todo tipo de dano, danos materiais, danos extrapatrimoniais, as nossas questões, aos nossos desejos, a tudo aquilo que a gente mais valoriza. Isso é de se esperar de um inimigo. A gente precisa trabalhar o perdão. É fácil? Não, não é. Não, não é.
Mas sem o perdão, aquele perdão sincero, incondicional, aquele que é fruto do coração aberto, que reconhece aquele espírito, por mais que seja um inimigo, como um espírito que ainda está numa escada evolutiva e que ainda nutre esse tipo de sentimento ruim. A gente vai voltar a essa questão um pouco mais à frente para tentar racionalizar um pouco essa questão. Quarto ponto. Nunca opor obstáculo à conciliação. O espírita que consegue colocar em prática amai os vossos inimigos consegue sempre estar disposto a levantar a bandeira branca para uma reconciliação. O sujeito não vai começar a frequentar a sua casa, você não vai chamar ele para jantar, você não vai sair com ele, mas a bandeira branca da reconciliação, para desfazer aquele mal-estar, aquele mal entendido, aquelas vibrações ruins que são geradas quando se tem dois espíritos que estão em sintonias divergentes. Quinto, desejar sinceramente o bem. É um pouco o desdobramento de não desejar a vingança, não ter desejo de vingança, mas é um pouco diferente. Uma coisa é você querer o mal, outra coisa é você querer o bem, e outra coisa é a indiferença. O que ele está dizendo aqui é, a gente não deve querer o mal, mas a gente também deve querer o bem. Ou seja, a indiferença não basta. É sutil a distinção, não sei se eu fui claro. Primeiro que eu falei você não deve desejar a vingança, você não deve desejar o mal. Você não deve, em hipótese alguma, retribuir o mal com o mal. Mas não basta só a indiferença. Pela moral cristã, a gente precisa desejar o bem sinceramente. Isso é difícil. Colocar isso em prática talvez seja o mais difícil aqui. Não desejar vingança é algo que a gente ainda consegue trabalhar melhor, por conta de tudo aquilo que a gente aprende em relação à lei de ação e reação. A tendência, eu diria, falo por mim, falo por vocês, é uma posição de indiferença. Não faço nenhum movimento. Só que Kardec vai dizer, é o ponto seguinte, é dever do espírita socorrer aqueles que precisam. Então, eu tenho que socorrer o meu inimigo? Sim. Se você tiver a oportunidade de fazê-lo, sim. Como é que a gente compreende isso racionalmente à luz da doutrina espírita? Por que o espiritismo, eu acho que se eu não fosse espírita, eu seria uma péssima pessoa, porque eu não ia conseguir. Eu não ia. Exatamente, eu não conseguiria. O espiritismo, ele tira a nossa miopia. O verdadeiro espírita, ele sabe da paternidade divina, somos todos filhos de Deus, sabe da pluralidade de existência. Essa vida aqui é um ponto numa reta. Uma reta. Não se esqueçam disso, pessoal. Se hoje a gente sofre um mal, qualquer mal que seja, não é à toa. Por pior que seja a dor, que cada um de nós aqui esteja passando, não é à toa. A gente precisa passar por isso. Não raro, aquela pessoa que é o nosso grande inimigo hoje, nossa maior desavença, só o é porque nós, na última encarnação, fizemos uma maldade muito pior com ele. Hoje, a gente está aqui no Centro Espírita, teve condições de aprender, estudar o Evangelho, quarta-feira aqui me ouvindo falar, quer dizer, para ver se consegue dar um pouco, um gás nesse grau evolutivo, na nossa escalada para a evolução, e às vezes o outro irmão não teve essa oportunidade. E o prejuízo que você causou na outra encarnação precisa ser reparado. Dizem os espíritos que os nossos inimigos, quando nos causam qualquer tipo de dano, eles estão sendo instrumentos da justiça divina. Não há efeito sem causa. Se a gente sofre com algum tipo de dor agora, aquela dor ela não é à toa, ela não é em vão. O espírita não pode esquecer disso. Isso ajuda um pouco a racionalizar. As dores que nós sofremos hoje são dores que nós causamos no passado. Podem ter certeza disso.
menos que a gente tenha algum espírito missionário aqui, normalmente, quando sofremos é para resgatar. A pluralidade de existências nos leva a isso. Quando a gente reage, quando a gente responde, retribui o mal com o mal, a gente não evolui. A gente sofre hoje, se retribui com o mal, vai sofrer de novo. Por isso é que Jesus fala que não se retribui o mal com o mal. É preciso que a gente tenha resignação aqui. Saiba que se o mal foi causado e se você sofreu, quantas pessoas nos tentam causar mal e o mal não nos atinge? Acontece uma série de coisas que a gente nem fica sabendo. Vai saber, vai descobrir anos depois. Nem nos atingiu. Nós temos as nossas proteções. Se algum mal nos atinge, é porque a gente precisava passar por aquela experiência. Daí porque a gente tem sim o dever de socorrer o nosso irmão. Ele é nosso inimigo hoje. No futuro não será. O tanto quanto a gente vai sofrer, até a gente conseguir depurar e alcançar um grau evolutivo maior, só depende da gente. Só depende de nós. A visão espírita facilita a compreensão daquilo que eu falei para vocês, o que é o amar o próximo, amar o inimigo. Por que a gente precisa fazer tudo isso? Se a gente não entender, se a gente olhar as nossas dificuldades atuais apenas com os olhos da carne, com o que nós estamos passando agora, a gente não consegue entender por que eu não posso retribuir uma ofensa com uma outra ofensa, uma injúria com uma outra injúria. Os Espíritos vão dizer, e Kardec destaca isso nesse capítulo 12, pessoal, que muitas das nossas reações, das nossas respostas, são fruto de um orgulho ferido. E esse é um tema que daria uma palestra só para isso. Esse é bom. Qual é o ponto do orgulho ferido, pessoal? A gente tem que tentar identificar quais sentimentos ruins que a gente tem, que nos são gerados, que não decorrem de um orgulho ferido. Kardec vai dizer que, na maioria das vezes, a nossa necessidade de reação, de responder uma ofensa com uma ofensa, nada mais é do que fruto de um orgulho ferido. Os orgulhosos vão dizer que o sujeito que, depois de ser atingido na face esquerda, dá à direita, ele é o quê? Covarde. Ele não tem coragem de responder aquela agressão. Quando na realidade isso é fruto de um orgulho ferido. O espírita, quando sofre um dano, o mal, o espírita que consegue colocar em prática o capítulo 12, tá? Que não é fácil. O espírita que consegue aplicar o capítulo 12, quando ele sofre um mal, quando ele sofre um dano, ele não vai pensar na retribuição com o mal. Ele vai parar para refletir. Por que eu estou sofrendo aquilo tudo? Às vezes aquela dor ela é potencializada pelo nosso orgulho. Se nós não fôssemos tão orgulhosos, aquele dano não teria aquela proporção toda. Estamos sofrendo aquele dano para colocar em prática o nosso autoconhecimento e identificar o nosso orgulho. Por que a gente está sofrendo tanto com esse tipo de ofensa? Qual foi o dano que me foi atingido? Se a minha vida acabasse hoje, se eu morresse hoje, se eu morresse agora, qual a importância que esse dano teria? Isso ajuda a dimensionar os nossos problemas. A gente vive no mundo material, temos as nossas obrigações, temos que cumpri-las, estamos aqui para isso. Só que, na hora em que a gente vai enfrentar um problema e dedicar a energia, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a gente precisa dimensionar aquele problema. Para a gente não aumentar, dar uma importância excessiva a uma coisa da carne, a uma coisa da matéria, que amanhã deixa de existir. Às vezes a gente sofre por uma coisa que não tem importância nenhuma se a gente levar em conta que amanhã a gente pode morrer. Para morrer basta estar vivo.
Então, esse real dimensionamento e o enfrentamento do orgulho é um ponto importante. Às vezes, a reação que a gente tende a ter na hora é tudo fruto de um orgulho ferido. Na passagem, e essa vai ser a explicação que Kardec vai dar, para a passagem do Evangelho, em que Jesus manda que aquele que tenha uma face atingida, dê a outra. A ideia aqui, vejam aqui a diferença, pessoal. Não quer dizer que a pessoa deva ficar apanhando e nada fazer. Jesus não proscreve, não proíbe, não veda a autodefesa. O objetivo aqui é atingir o orgulho. É atingir o orgulho e impedir a vingança. Quando Jesus manda que se dê a outra face, não é para a gente simplesmente cair de joelhos e não fazer nada. Não sou eu quem estou dizendo isso, quem diz é Kardec. É preciso que se freie as agressões. É preciso que se controle o mal, porque senão os bons sofrerão nas mãos dos maus. Isso está expresso no capítulo 12. Então, dar a outra face, preciso ter muito cuidado na hora de interpretar essa passagem da Bíblia. Não quer dizer que a gente tem que cair de joelhos indefeso. O que Jesus não quer é que a gente retribua o mal com o mal. Mas aquele que causa um dano a alguém deve sim responder perante as leis de Deus e as leis dos homens. Hoje, na nossa sociedade, e aí digo majoritariamente no nosso mundo, a gente já atingiu um estágio civilizatório que a gente não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos. Hoje, o Estado tem o monopólio da força. Hoje não se paga mais uma dívida, não se pagava na época do Império Romano, com um pedaço de um braço. Não se impõe mais àqueles que cometem crime penas corporais. Isso é avanço civilizatório. A gente tem instituições, mecanismos institucionais que são capazes de nos proteger. Se eles funcionam bem ou mal, aí é um outro problema, essas instituições têm que melhorar. Mas há países do mundo, do nosso mundo, da Terra, já evoluídos, em que não se cogita mais esse tipo de coisa. Isso é algo que já está ao nosso alcance. Então, isso é sinal de progresso, é sinal de evolução. A gente não precisar mais usar das próprias forças brutas para nos defendermos. É algo que a gente já conseguiu superar, é algo que a gente já conseguiu vencer. Isso é mérito nosso. Isso é mérito nosso. Então, o objetivo aqui dessa reflexão que eu quis trazer para vocês, pessoal, é como lidar com os nossos inimigos, como é que a gente deve enfrentar esse tipo de situação. Nós não temos que amar os nossos inimigos da mesma forma que amamos os nossos parentes e os nossos familiares. Mas, por outro lado, aplicar a moral espírita aqui implica uma mudança de postura. Não basta uma indiferença. É mais do que isso. É entender que aquele irmão que nos causa dano é um instrumento da justiça divina, e se estamos sofrendo, passando por aquelas situações, precisamos passar, temos que passar, aquilo é importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Resignação, força, fé, não é fácil colocar isso em prática. Como eu falei, no meu dia a dia, eu litigo, brigo praticamente todos os dias. Então é preciso que a gente tente colocar em prática as lições que nos foram passadas. Dar a outra face não significa passividade. Não significa que nós não devamos nos proteger, nos preservar. O que a gente não deve fazer, se pudesse resumir em uma frase, que o espírita não pode fazer, é retribuir o mal com o mal. A gente não pode fazer isso em hipótese alguma. Talvez numa evolução progressiva, a gente retribua o mal com o nada. A gente ainda não consiga retribuir o mal com o bem. Mas a gente precisa ter essa reflexão, pensar nisso. Se a gente está tendo algum tipo de pensamento ruim, negativo, se por alguma razão a gente descobriu que aquele nosso inimigo se deu mal
e a gente sentiu algum tipo de prazer nisso, temos que parar e pensar. A gente precisa parar e pensar. Sentir prazer em alguém se dar mal, em alguém sofrer um prejuízo, qualquer tipo de dano, não é a moral espírita. Temos aí sim um problema que a gente precisa refletir, que a gente precisa enfrentar. Ok? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Nem time de futebol. Pois é. Futebol é complicado. Tem que ontem ver se ganhou, tá bom? E assim, Senhor, que nós vamos aprendendo o que a gente talvez já aprenda há tanto tempo, mas que dificilmente a gente põe em prática. E nós aqui estamos te pedindo o teu amparo e a tua proteção neste momento dos passes, para que possamos receber da espiritualidade a ajuda que tanto precisamos para recompor as nossas vibrações, para que possamos pensar um pouco melhor em termos de amar aqueles que não nos são caros. Nos ampare e protege, e que nesse instante esses amigos queridos da espiritualidade possam trazer todos os benefícios que precisamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual e mental. Certo que estarás conosco, nós pedimos permissão para passarmos para os passos. Graças a Deus.